queridos amigos e amigas, muito boa noite, amigos espíritas, irmãos e irmãs. Eu sou Miguel Brambila, você já me conhece, ou não? E se não me conhece, é um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês. E conversar com vocês, em nome de Jesus Cristo, sempre é uma honra. E a honra de estar sob a supervisão do nosso irmão mais velho, nosso amigo espiritual, o Senhor Jesus. E dentro, destas possibilidades digitais que nós estamos exercitando na página do Harmonia e Luz, e assim como outras tantas, consideramos que essa oração, este verbo, esta exposição, tende também a nos auxiliar na administração do nosso jardim. Então, muito obrigado. Eu sugiro que você ainda coloque um copo de água perto de você, neste momento, porque como nós estamos impossibilitados da frequência à casa fisicamente, no trabalho de passe, no trabalho de atendimento espiritual, pelo menos vamos fazer uma oração para que essa irradiação de energias, essa vibração positiva, esse contato com Deus em nossos lares, em nossas casas, auxilie os nossos mentores a fazer o trabalho espiritual, a chegarem em nossas casas, a conversarem com os irmãozinhos que por hora possam, porventura, estar nos obsidiando, nos deixarem aí um bom fluido, tornarmos a nossa casa, neste momento, pelo menos o nosso templo, que seja um momento de evangelho no lar. E juntos conversarmos, sim, porque é preciso que nos alimentemos muito de fé em momentos como esse. E antes de mais nada, então, eu vou sugerir que a gente faça uma oração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Espiritismo. Obrigado pelo Consolador prometido. Obrigado, Senhor Jesus, por nos mostrar o caminho, a verdade e a vida para chegarmos a Deus e à felicidade. Pedimos que nos proteja neste momento, nos livre de ervas daninhas que possam estar incluídas no nosso pensamento, nos nossos sentimentos e na nossa palavra, e que possamos juntos avançar um pouquinho mais no exercício filosófico, psicológico, da divulgação da doutrina espírita, nesta linha de trabalho, de construção de uma boa fé que atravesse o tempo, sendo que está gravado e que ficará a ser reproduzido indefinidamente assim que as pessoas precisarem e quiserem, possamos servi-las, Pai. Muito obrigado pela tua presença neste momento e que assim seja. Caros amigos, é muito bom acreditar. É muito bom, mesmo em momentos de dificuldade, ter fé, seja ela do tamanho que for, e se for de um tamanho de um grão de mostarda, que seja real, verdadeira. É muito bom termos esperanças em dias melhores. E para isso, precisamos, então, entender os objetivos e as possibilidades que temos em mãos para que nós possamos desfrutar desta beleza universal, infinita, magnífica que é a vida. Vida que todos temos, vida que não será exterminada jamais, mesmo que nosso corpo físico pereça. Vida que tem nuances de profundidade, de sentimentos, de emoções, de prazeres, de valores desconhecidos, inimagináveis, e que somente uma crença que vá além da compreensão materialista dos fatos pode nos dar certeza de que isto é realidade. Então é por isso que escolhemos como um caminho para exercitarmos a filosofia espírita hoje, nesta nossa live de quarta-feira, e este caminho, como título, é o crescimento interior. Porque muitos de nós pensamos que somos obras do acaso, ainda, apesar dos exercícios filosóficos espíritas colocarem que o acaso não existe já há algum tempo,
que há uma causa superior a tudo e que esta causa é Deus, a causa de todas as causas. Muitos acreditam que ao completarmos a fecundação no útero de nossas mães, após a junção dos genes do pai e dos genes da mãe, nós nos formamos como personalidades físicas e que aí há também uma fatalidade imutável, incapaz de transformar o caráter, a personalidade e nos dá a possibilidade de libertação e de progresso. O determinismo do meio se chama isso, que somos determinados pela cultura que recebemos de nossos pais, começando pelos genes, pelo amor ou não que eles nos derem, pela nossa convivência na escola, pela educação e pela influência do meio que convivermos, e aí fazendo algumas escolhas certas ou erradas, num livre-arbítrio que não seja baseado não seja baseado numa forma mais profunda da verdade, que é a imortalidade da alma. Um livre-arbítrio baseado em fatos distorcidos da cultura moderna, que é o materialismo, que acha que tudo acaba quando o corpo acaba, que acha que tudo acaba quando nós perdemos aí a condição de sermos criaturas fisicamente saudáveis. A sociedade atual, mundial, está fundamentada assim. A maioria das pessoas ainda acredita nisso. Nós somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, achamos que não, que todos pensam como nós, que nós já entendemos que existem os espíritos, que eles podem nos influenciar ou não, que nós já entendemos que a mediunidade em graus relativos precisa ser exercitada, que existe vida após a morte, os mundos espirituais, tudo beleza. E achamos já que estamos, né, numa zona de conforto superior, inclusive, a outras pessoas. Porque a nossa mediunidade nos obriga, e nos obrigou, na maioria das vezes pela dor, não pelo amor, a transformar o nosso comportamento e buscarmos o auxílio do Espiritismo para que tenhamos o mínimo de conforto moral e ético na nossa encarnação ao enfrentarmos os problemas. E isso nos levou à necessidade de buscarmos um crescimento interior. Isso nos levou, como espíritas e médiuns sofredores, antes de sermos espíritas éramos médiuns, nascemos com a mediunidade, a nos levar a uma busca que nos foi facilitada pelo mundo espiritual, porque eles têm um plano para o médium, para o trabalhador da casa espírita, assim como os planos são para todos, aqueles que reencarnam e aqueles que estão desencarnados, mas alguns com especificidades um pouquinho diferentes de outros. Então, nos obrigamos ao conhecer a ética do Evangelho de Cristo, ao conhecer a lei de causa e efeito de uma maneira mais objetiva e ostensiva, pela dor que sofremos em nossa vida pessoal, muitas vezes, na maioria das vezes, os médiuns, inclusive mais puros, que passaram pelo plano físico e sofreram muito mais que nós até, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos. Mas eu tenho certeza que todo aquele que está hoje levando a sério a doutrina espírita, simpatizante ou trabalhador, passa por momentos de dificuldade e de dor, mas não passa por momentos de dúvida, porque já entendeu que não é apenas uma crença que pode mudar, é uma certeza da imortalidade da alma, é uma certeza de que nós estamos aqui no plano físico para cumprir um objetivo educacional dos nossos espíritos e atingimos, desde o útero da mãe até o momento da partida, a um ponto de elevação espiritual que nos credencia a continuarmos avançando nos degraus positivos da imortalidade da alma na jornada evolutiva. Eu tenho certeza disso, porque quando a gente busca com sinceridade
a gente acha essa convicção. E depois, as outras lapidações e as posturas que iremos tomando baseados neste conhecimento, sem percebermos, elas irão acontecendo no nosso dia a dia. Nós mudamos sem perceber. E vamos crescendo sem perceber. Não em direção à velhice, em direção à aventura espiritual. Muita gente diz hoje em dia que se pudesse recomeçar a reencarnação, a vida que está tendo com a cabeça de hoje, né, que tem, faria tudo diferente e seria mais feliz, etc. Né? Mas nós vamos aproveitar esse conhecimento na próxima vida. Não podemos voltar atrás, fazer um novo passado, mas podemos fazer um novo começo a cada momento, fazer um novo fim para esta encarnação e direcionarmos, né, o progresso espiritual que queremos conquistar para nós, o que vai também desenvolver o nosso meio de uma maneira melhor dirigida por um esforço mais consciente da vontade. Não conseguimos imaginar, e graças à misericórdia do esquecimento das nossas vidas passadas, quando reencarnamos, o tanto de débitos que temos uns para com os outros. Não conseguimos mensurar, porque não teríamos merecimento em perdoar, em amar, em respeitar o inimigo, em colocar de volta no lugar os objetos emocionais, as dores que causamos, as coisas que tiramos do lugar do coração do outro, da vida do outro. E fizemos isso, sim, não tenhamos dúvida. Não teríamos mérito se lembrássemos e fizéssemos isso apenas como uma compensação matemática. Não é isso que Deus quer de nós. A compensação matemática e calculista de um amor que se livra do seu erro e daquele que se transformou em sua vítima, simplesmente para que possa então seguir a sua vida sem amar. Não é verdade. Tem uma pequena historinha de um livro chamado O Príncipe, que, se não me engano, é da Mônica de Castro, mas eu não tenho certeza. Ele é espírita, psicografado, e ele apareceu em determinada região do Egito, oriundo não se sabe de onde, e lá ele estabeleceu-se com grande conhecimento, com um séquito de servos e com uma escrava também, que na época do Egito Antigo tinha no auge do Egito Antigo, essa questão de se escravizar algumas pessoas, e que depois se descobriu que ele, estabelecido, rico, comerciante, sem saber a sua origem, tinha graves crises de loucura, e somente ela o acalmava, porque os seus fluidos eram calmantes para aquele senhor. E era um homem, né, conhecido pela sua imoralidade, pela sua perversidade, né, pela sua promiscuidade, mas muito rico. Portanto, comprou o seu lugar na sociedade da época e era suportado por aqueles que tinham interesses em negócios com ele. Então se transformou num príncipe. Nesta jornada, ele acabou encontrando uma jovem de 20 anos de idade, ao qual se apaixonou, para o desgosto do pai desta moça. E ele, acostumado a ter os seus interesses satisfeitos, foi até o pai da moça e exigiu que ela casasse com ele. E ele, claro, obteve uma negativa, mas obteve a permissão de conversarem. E conversavam, e lembrava ele, daquela época do Egito, dos pássaros voadores de ferro, de algum tipo de lembrança que eles teriam de um outro momento, de ter vivido juntos, mas ali estavam impossibilitados pelas questões éticas da sociedade. Ele era um homem velho, e já com uma fama, e ela uma jovem, né, com toda a esperança pela frente. Também apaixonada, mas proibida pelo seu pai. Ele, como ocultista que era, feiticeiro que era, acabou levando aí a este pai ao desaparecimento, à morte, eliminando do seu caminho a morte. E a moça, quando percebeu, e quando associou as coisas e que teve no príncipe a razão do desaparecimento do seu pai, entrou em desgosto, colocou-se em prostração absoluta e também desencarnou. Eram dois espíritos oriundos de um mundo superior que vieram para o planeta Terra continuarem a sua evolução, continuarem e aprenderem a trabalhar o crescimento interior. Estavam aqui resgatando, pelas leis de causa e efeito, a forma de espiarem o paraíso perdido. Ele
usando a sua inteligência ainda para os negócios, para subordinar espíritos e irmãos que ele considerava inferiores, usando da sua força de intelecto e assim por diante. Ela, uma jovem, inocente, que acabou daquele momento, né, fugindo da sua convivência, mesmo que os amassem, porque ele não havia entendido ainda muito bem o que significava amar, crescer interiormente por amor. São as duas asas do espírito. E muito triste, ele passou então a vagar pelo Egito e, usando seus conhecimentos de ervas, de medicina, passava a curar as pessoas, fazendo que muitos, né, se beneficiassem da sua educação. Era um gênio, veio de um outro mundo muito evoluído e tinha grande intuição da engenharia, da matemática, ajudou na arquitetura das pirâmides, ajudou na construção dos dutos, né? Andava trazendo aí questões de higiene para livrar as pessoas das pestes, viveu aquela encarnação longamente na solidão e na tristeza do seu amor perdido, 130 anos. Mas sabia, como os egípcios acreditavam, no desencarne, que continuaria vivo. E ao chegar no plano espiritual, cansado da solidão, ferido e bastante sedento de reencontrar o seu amor, encontrou o seu anjo da guarda e aí reivindicou: agora eu quero voltar para o meu planeta, de onde fui exilado, e eu quero, sim, ser feliz. E o seu anjo da guarda, com humildade, disse para ele: olha, o espírito, que é o orientador da evolução daquele irmãozinho, disse para ele: nós todos temos uma jornada. Você ainda não terminou a sua neste planeta. Mas como que não terminei? Se eu fiz curas, se eu ajudei o desenvolvimento da sociedade, criei leis justas, ajudei a legislar, ajudei na engenharia e ajudei essas pessoas, né, inferiores e de raça sangrenta e primitiva a evoluir, como que eu estou aqui ainda, né, preso? E aí o anjo da guarda dele, com toda a delicadeza, disse: justamente pelo seu orgulho, porque você fez tudo isso e isto há um mérito para você, mas não o suficiente, porque você não aprendeu a ter gratidão pelo planeta que você está vivendo. Você não aprendeu ainda a ter amor. Então o teu destino, ainda pela determinação do plano espiritual, é ficar 1000 anos nesta terra até que você aprenda a amá-la. Encarnando, reencarnando, até que você aprenda a considerar as emoções positivas e não somente os seus prazeres pessoais e a sua satisfação exclusiva. O nome deste livro é O Príncipe. E ele, claro que no começo, sob protesto, né, havia aí uma determinação, ou seja, estamos retidos neste planeta para aprender a amá-lo. Se temos aí um grau de inteligência já capaz de compreender a vida após a morte, outros planos mais evoluídos, a saudade que sentimos, né, de uma sociedade mais justa, com menos corrupção, onde a gente possa ter mais boa educação, mas não apenas exterior, mas interior. E aí ele cumpriu a sua meta, depois de 1000 anos, considerou aí todo o progresso que havia avançado e aprendeu a amar o planeta e solicitou, inclusive, a permanecer um pouco mais, porque apegou-se, então, ao progresso daquelas criaturas e aprendeu a semear e a amar incondicionalmente. O que isso tem a ver com o crescimento interior? Que Deus, na visão que é possível ter dele, num princípio filosófico de ser, nos criou simples, puros e ignorantes do progresso da que somos capazes de atingir, para que ele nos surpreenda através deste esforço pessoal de cada um e nos dê prazer em conquistar pessoalmente os progressos intelectuais e emocionais, nos deu o trabalho como forma de resgate espiritual de nós mesmos e nos deu a necessidade de precisarmos uns dos outros para aprendermos a nos amar. No primeiro momento, a satisfazer as nossas necessidades egoístas. Nascemos aí da mônada, depois dos instintos, então o egoísmo ainda é base do amor próprio. E foi justamente por isso que Jesus Cristo dizia amar ao próximo como a si mesmo. Porque na fase do orgulho endurecido, galvanizado, onde petrificados corações em planos ainda mais avançados que o nosso se julgam deuses, se colocam na condição de desvendar o universo pela força da vontade apenas intelectual, acabam deixando-se levar
pelo coração endurecido, há grandes tragédias em seus países, em seus planetas, há genocídios de seus irmãos, há grandes explosões atômicas, usando a possibilidade para o mal. E aí, desta forma, em busca das suas satisfações, do poder, acabam adquirindo terríveis, né, débitos com a lei divina, e nesta migração das muitas moradas na casa de Deus, tem que se relacionar com outros irmãos em planos inferiores e recomeçar a sua tarefa, recomeçar a sua jornada, cavocando dentro de si, através destas relações de tempo e espaço, ação e reação, o aprendizado da expansão interior, do florescimento interior, da compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos e como amar. O amor, ele é individual e ele é tão lindo na sua beleza infinita, que ele tem em cada um aroma e um sabor específico. E isso é muito interessante de se saber, porque é muito ruim para o espírito achar-se que somos apenas parte de uma coletividade geral e que não temos aí uma responsabilidade individual e nem mesmo a preocupação de um pai individualmente sobre nós. Que muita gente pensa que a distância de Deus em nossas vidas nos traz aí como supervisão Jesus Cristo e que Deus nem tem tempo para nos atender. Nesse sentido, queridos irmãos, é que nós percebemos então que nessa jornada evolutiva nós estamos todos subordinados aos nossos erros e acertos. Todos. Todos temos muito que aprender e exercitar ainda nos caminhos do bem. Estamos subordinados à administração sideral e às leis universais que regulam as ordens universais, desde o microcosmos de um pequeno microorganismo, de uma cadeia genética que tem vida e que é capaz de se replicar, até o infinito Cristo das galáxias e dos anjos. E dentro disso, há uma escolha a ser feita. Se nós queremos realmente nos sacrificarmos positivamente ao amarmos o nosso semelhante de uma maneira mais ostensiva, ou como amamos a nós mesmos, ou nos colocarmos nas posições doentias, do vitimismo, né, da tristeza, da depressão, o porquê, né, o porquê. Isso acontece muito, não pensemos que psicologicamente não tem isso já diagnosticado pela psicologia. Na ciência espírita, na filosofia espírita, na religião espírita, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, compilou muitas questões psicológicas que nos deixam à mercê de nós próprios, sem a possibilidade de inventarmos distorções éticas e morais que justifiquem os nossos erros. Nós podemos até errar, mas se quisermos avançar no processo de renúncia dos nossos erros, no processo de compreender o que é preciso ser feito para que nos dediquemos ao bem, nós entenderemos então que a relatividade moral precisa ser extirpada dos nossos corações. É o certo, o errado é o errado. A consciência, você não pode enganar, a sua própria consciência incorruptível, a centelha divina que é dentro de cada um de nós, ela não pode ser corrompida pelas nossas distorções do cristianismo, da intuição dos nossos anjos da guarda. Tudo isso, se observado com honestidade, com seriedade, nos leva a um crescimento interior mais positivo, nos leva a agirmos com um maior grau de maturidade, para que nós consigamos administrar melhor a nossa felicidade. E entender, sim, que a felicidade, que não é deste mundo, como disse Jesus Cristo, ela é uma herança daquele que sabe esperar, com amor, com paciência, com confiança em Deus e na administração sideral. Você veja que muito nós podemos pegar das palavras de Cristo, e por isso que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, porque é baseado no cristianismo, nas palavras de Jesus, e Chico Xavier disse que não estaria no Espiritismo se Jesus Cristo nele não estivesse, e o Consolador prometido, ou seja, a forma de um novo cristianismo visto sem distorções das questões da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito, da semeadura de cada um, nos traz uma noção mais clara da psicologia que devemos fazer para que possamos crer de forma mais positiva. E nem todos estamos prontos para renunciar às nossas vidas com o objetivo de amar ao próximo.
Há um outro livro também sobre exílio espiritual que se chama Exilados por Amor. Também um casal exilado da capela, por causa de uma questão de sociedade, o cidadão lá queria criar a vida através de abortos e a perpetuação dos corpos físicos usando a placenta, e ele e o sócio dele, né, numa grande indústria farmacêutica, acabaram se matando um ao outro, foram exilados para o planeta Terra, viveram em grupos, né, de guerra, como irmãos, como inimigos, em muitas encarnações, e lá no plano espiritual ficou a sua família, a sua esposa amantíssima, que já tinha alcançado um grau de evolução, e os seus filhos. E numa dessas encarnações, ela pediu a possibilidade de reencarnar como irmã desta alma gêmea que ela amava, deste amigo espiritual, desta proximidade que tinham, para poder tentar fazer com que ele rompesse o seu orgulho. E ele subiu, pela sua ganância ainda da época, ao cargo de chanceler do faraó, mas corrupto que ainda era, né, acabou se envolvendo com uma das esposas do faraó, foi traído pelo seu sócio da época, que o contaminou com lepra, acabou no Vale dos Leprosos da época. E a sua irmã, que abriu mão da sua aventura espiritual do planeta em que estava, reencarnou na Terra, no interior do Egito, com irmãos, com sofrimento, com dificuldades de um plano inferior, foi então até o Vale dos Leprosos e cuidou do seu irmão até morrer. E depois disso, né, o irmão naquela vida continuou ali no Vale dos Leprosos até ela mesma se contaminar com a lepra, fazendo a caridade, que fora da caridade não é salvação, e voltar ao plano espiritual ainda com mais merecimento. Esses espíritos, né, são muito mais avançados do que nós. Nós não estamos neste patamar de renúncia, mas podemos chegar um dia nas pequenas renúncias, na pequena renúncia que uma mãe que está diante de um pedaço de pão, com fome, abre mão daquele pão para que a sua prole coma, né? E assim por diante. Na renúncia que podemos fazer nas tentações do caminho, quando formamos uma família, evitando mentiras, evitando vaidades, seja de homem ou de mulher, no sentido de concentrarmos a nossa seriedade nos nossos compromissos. Primeiro, controlando o corpo. Depois, controlando o pensamento, até que controlemos tudo de uma maneira saudável e encontremos aí a revitalização dos novos valores do bem e do amor e a doçura de olhar as coisas com amor. Isso é crescimento anterior. Nós sabemos quando a nossa vibração está descontrolada, estamos ou atacados por espíritos inferiores, que são inimigos nossos de outras vidas ou dessa vida, tentando, né, nos fazer vibrar no orgulho, na vaidade, no ferimento, na incompreensão, buscando justificativa para os nossos erros, e sabemos que aquilo está nos incomodando, que está nos gerando uma ira, que está nos gerando um vampirismo espiritual. E podemos, se quisermos, mudar esta vibração, mudando o foco, mudando de canal, mudando o pensamento, mudando a emoção, orando, renunciando. Assim como você vai na biblioteca, você pode escolher um determinado tipo de leitura, e você pode escolher entre uma leitura construtiva, um bom livro, espírita ou não, mas que tenha qualidade, que te traga conhecimento, capacidade de filosofia, ou você pode escolher, né, coisas de baixo calão. Assim como você pode emocionalmente, quando você é ferido pela indisciplina dos filhos, por exemplo, agir, né, com o descontrole emocional, com excesso de severidade ou com compreensão, respeitando as normas de uma psicologia mais amiga, sabendo que ali há um irmãozinho reencarnado que precisa do teu auxílio e da tua presença. Renuncia-se de várias formas e começa a renúncia na família. Naquela pessoa que não por acaso você encontrou e você passou a ter uma relação. Você precisa andar do lado daquele que está contigo, muitas vezes numa situação difícil, até que a vida por si só faça com que os laços se desprendam. Jesus dizia, né, se alguém te obrigar a andar 10 quilômetros, né, ande 1000. Porque você vai estar ali solidificando uma relação de amor e recompensando-se a si próprio pelo perdão das ofensas e pedindo perdão e tendo oportunidade de cura, sem saber muitas vezes que aquilo não é uma coincidência, mas agindo na direção da sua libertação espiritual. Assim é que nós vamos crescendo interiormente para que nós possamos recomeçar de uma maneira certa e positiva
dentro da ética espiritual de fazer ao semelhante o que dele nós gostaríamos de receber. Vejamos, amigos, né, que tudo isso, sendo parte de um processo de evolução espiritual que nos traz a possibilidade de enxergarmos o nosso progresso por várias encarnações, o quanto de felicidade nós temos e o quanto de segurança nós temos. Por exemplo, esse momento do coronavírus, né, não temos como não falar cotidianamente nele. Depois nós vamos colocar um pouco sobre a visão espiritual do coronavírus e repetir aquilo que temos falado em outras palestras, ou exposições, que é a transição planetária. Misericordiosa. Mas vejam que, por exemplo, muitas pessoas autônomas que nunca precisaram sequer pensar em viver da caridade alheia e que sempre trabalharam e que sempre foram pessoas honestas, de repente se viram sem liberdade, presos numa situação que não foi o que planejaram para si. Né? Muita gente vive assim, não somente dos mais pobres, mas pessoas independentes, profissionais liberais. Num instante parece que tudo parou para que fosse revisto. Muitas pessoas inverteram as suas relações e passaram a ser sustentadas por aqueles que sustentavam. E isso tudo também fazendo com que a gente aprenda a ter a humildade em receber e não apenas ostensivamente dar, como é o caso do príncipe, da história do começo, onde ele simplesmente dava com desprezo, né, tentando libertar-se daquilo o mais rápido possível, quando é preciso fazer a caridade com amor. Como diz no Evangelho, o óbolo da viúva não é a quantidade, mas é a intenção daquilo que é doado, que nos torna também mais fortes, mais confiantes na prosperidade, no progresso e na liberdade espiritual que teremos mais cedo ou mais tarde, quando pagarmos até o último centavo, como disse Jesus, do vale de lágrimas, que estamos relativamente colocados, aonde relativamente estamos vivendo entre choros e rangeres de dentes, devido aos perigos que estamos enfrentando desta pandemia. E não é só isso, não pensemos que depois que acabar esta questão aí do coronavírus, nós seremos uma humanidade feliz. Ainda é o princípio das transformações que poderiam ter sido piores caso nós não tivéssemos conquistado um pouco de merecimento. Quando se fala em profecia, não significa que isso seja um fato, que João Evangelista previu e que Jesus Cristo advertiu e que isso vai se consumar inevitavelmente. A profecia, pelo contrário, tem o objetivo de nos advertir, né? Que você pode, por exemplo, ao passar por uma estrada escura, ser assaltado, porque ali é um vale das sombras e assim por diante. Então, se conseguimos renunciar um pouco ao erro que já cometemos em nossas vidas, melhorando um pouco a emissão psíquica de energias de baixo valor para o momento de melhor vibração, mais leves, mais diáfanas, né? Por exemplo, como tem a clara do ovo, quando você bate, ela se expande, ela fica bonita, ela fica branca, ela fica mais neve, mais ou menos é assim a aceleração espiritual de expansão da nossa aura pelo amor e pela caridade, acelerando-se o processo de limpeza espiritual, aonde os planos umbralinos estão sendo desmanchados, transmutando a energia das criações inferiores para que elas possam ser sugadas e encaminhadas para outros planos mais primitivos, e ali elas também serão utilizadas, tanto da nossa terra quanto espíritos que migrarão para outras moradas na casa de Deus, neste intercâmbio espiritual. Aqui nós estamos, então, ainda presos a estas situações, que, já dissemos, poderia ser uma explosão atômica, mas não é. É a necessidade de avaliarmos diversos tipos de conceitos e de relações e de possibilidades de praticarmos o crescimento interior que esta oportunidade nos traz. Né? Por exemplo, o homem que esteja com certa idade ou já pensando em descansar, muitas vezes em aceitar aí a sua renúncia ao trabalho, acaba vendo-se, né, que não pode mais desfrutar sozinho do seu dinheiro porque ou desencarna, ou a família, alguém querido desencarna. Você veja que, por exemplo, as coisas boas acontecem ao lado de coisas ruins ainda neste planeta, justamente porque nós estamos no momento de separação do joio e do trigo.
do lobo, das ovelhas, para que os da direita do Cristo e da esquerda do Cristo possam se fazer reais, pessoas, figuras que no processo evolutivo a escola seja classificada de acordo com o grau de vibração de cada um. Ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de renunciar ao mal, outras pessoas se aprofundam nele. Um caso, uma senhora recebendo seu auxílio emergencial numa cidade pequena, encontrou R$ 1.200 no chão. E talvez até eu já tenha contado isso. Ela pegou o dinheiro, precisava do dinheiro também, e procurou na cidade toda, pequena, é verdade, de quem seria aquele dinheiro. Encontrou a casa da mãe que tinha perdido aqueles R$ 1.200, 4 filhos em desespero, chorando, e devolveu o dinheiro. Era pobre, ela também precisava. Hoje, a notícia, dia 17 de junho, um funcionário público que recebe R$ 30 mil por mês inscreveu-se na lista de auxílio emergencial e retirou o dinheiro. R$ 600. A ganância mata, o materialismo mata. O erro de acharmos que a matéria vai nos fazer felizes, vai nos tornar pessoas ruins. Nós não estaríamos nesta situação se estivéssemos avançado mais na questão do amor ao próximo, com mais amor, com mais fraternidade. Talvez também eu já tenha falado em algumas palestras sobre o filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um filme baseado numa história real da Segunda Guerra Mundial, onde um empresário que tinha boa relação com os nazistas, mas era contra o nazismo, percebeu, apesar da sua boemia, do desperdício que tinha, porque tinha dinheiro à vontade, que poderia ajudar a salvar algumas pessoas comprando soldados nazistas do trem da morte. Trens que saíam de Berlim e iam em direção aos fornos nazistas. E começou, então, a fazer uma lista de pessoas que ele poderia salvar, encontrando corruptos do exército de Hitler que recebiam o seu dinheiro para liberar pessoas. Foram mais de 200 pessoas. E ele conseguiu salvar-se e continuou a sua vida. Pobre, na Alemanha nazista, perdeu a guerra, enfim, mas sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. O final do filme, que já é um filme antigo, é emocionante. E ele foi recentemente, agora já está desencarnado, mas recentemente ele recebeu uma homenagem surpresa dos descendentes daquelas 200 pessoas que ele salvou e ainda fazem peregrinação ao cemitério para homenageá-lo, simbolicamente, é claro. Chegaram ao programa de televisão, filhos e netos daquelas pessoas que ele salvou. E é certo, né, que se observarmos pelo ponto de vista da espiritualidade, não foi por acaso que ele salvou aquelas pessoas. É bem provável que ele tivesse um débito com elas. Mas ele aproveitou a intuição. Ele era um homem que tinha em abundância. E tem uma parte muito interessante no final do filme. Ele olha para o seu dedo e tinha uma aliança e um anel de ouro que valia muito dinheiro que ele preferiu guardar. E calculou que pela quantidade de valor que tinha aquele anel e pelo preço que os soldados corruptos cobravam por vidas, que era relativamente baixo até, ele poderia salvar 3 ou 4 pessoas ainda. E lamentou-se, então, por aqueles desencarnes. Então vejamos, caros amigos, que nesse momento, sim, a nossa economia mundial está sofrendo. As baixas, mas nós temos máquinas. Não há uma radiação incurável no planeta. Muitas pessoas já se curaram, inclusive. Os que desencarnaram, que é uma média de 6%, irão desencarnar de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Temos que ter a proteção da vigilância sanitária, sim. Temos que ser responsabilizados pela transmissão, inclusive, do vírus, porque nós não temos o direito, né, de dar ao outro a contaminação com vírus letal. E nem mesmo nos suicidarmos por isso. Mas também não ficamos aumentando o sofrimento pelos negócios que perdemos. Aumentando por orgulho o sofrimento daquilo que é passageiro. Daquilo que. Então, se viéssemos a entender realmente o significado da ética, compreenderíamos, né, o galo de Esculápio, que Sócrates, antes de desencarnar, na mínima questão moral, fez questão de pagar ao seu amigo, ao seu colega. E também o exemplo de Sócrates, que os soldados
corruptos da época aceitaram o suborno dos seus discípulos para que facilitassem a sua fuga. E ele disse, não, eu não posso fazer isso porque eu estaria me contradizendo. E disse ainda, Sócrates, mas tu és inocente, a sua esposa em desespero, porque ele estava prestes a beber cicuta, e ele disse, por acaso tu gostaria que eu fosse culpado? Então ele bebeu inocentemente, sabendo que não habitaria mais aquele corpo, porque tinha certeza da imortalidade da alma. Escolheu entre atrasar o seu progresso espiritual, fugindo e vivendo aí os prazeres imediatos, sem preocupação com a vida após a morte, que é vida também, a morte do corpo, depois a vida continua, para que ele, na possibilidade de um exercício inteligente do seu livre-arbítrio, trabalhasse o seu crescimento interior. Por amor. Amor ao conhecimento. Amor aos seus discípulos que se sentiriam traídos por Sócrates caso ele aceitasse a corrupção da época, ao qual ele combatia muito fortemente. Então, é claro, tenhamos admiração às grandes histórias da humanidade, às grandes capacidades, às grandes transformações. A nossa transformação de crescimento interior, ela é pequena, mas ela pode também ser estimulada, passo a passo, porque o que está no microcosmos está no macrocosmos também. Não importa o quanto tempo levemos para atingir a angelitude, porque o tempo é relativo, ele só existe para nos trazer aí a sensação de ordem social, a sensação de contagem do balanço de nossas vidas, mas de que vale 1 trilhão de anos diante da eternidade. Teve começo, mas não terá fim aquilo que é eterno, né? Aquilo que é filho de Deus. Nós estaremos sempre vivendo. Se você tem um dom espiritual, seja ele qual for, você vai desenvolvê-lo ao infinito, a música do espaço. Se você não tem, você vai descobrir que você pode tê-lo, porque tudo é um exercício. Nós estamos na Terra necessitados de mover o corpo, de buscar o pão com o suor do próprio rosto, de cuidarmos da higiene, de buscarmos ao próximo, de satisfazermos as necessidades básicas para que avancemos na expansão infinita do nosso progresso espiritual. E é aí que a nossa razão vai se aprofundando no sentido civilizatório de entender que a religião, para concluir, que o espiritismo também não é somente uma projeção da mente. Nós não criamos Deus para satisfazer o nosso medo do nada, como muitos filósofos pregam. Não é um produto do cérebro acreditar como fantasia na vida após a morte. Muitos negativistas fazem isso com a consciência daquele que não tem ainda grau de profunda crença e certeza na imortalidade da alma, dizendo que ninguém voltou para contar. Voltaram sim, Jesus voltou, outros tantos voltaram, Jesus se materializou várias vezes na frente dos apóstolos. Existe no Frei São Luís e Centro Espírita no Rio de Janeiro trabalhos de materialização constantes de espíritos que estão no plano espiritual e contam o que aconteceu. Divaldo Franco enxerga e mostra provas daquilo que está vendo. Chico Xavier enxergava, muitos médiuns sentem, têm sonhos, né, que se concretizam posteriormente. Nós não somos obras do acaso e não somos obras da nossa própria mente. Nós somos obras de um trabalho de Deus e que temos a responsabilidade de fazer a nossa parte, ajudar o nosso progresso espiritual, a felicidade que ainda pode não ser de um mundo imperfeito, que não é deste agora, não é deste mundo, porque nós teremos aflições cotidiana, se não nossa, de outros que a quem amamos ou quem temos algum tipo de relação, e empatia também é parte do amor, saber o que o outro está sentindo, tudo isso, independente de onde estamos, de quem sejamos e de que nós já aprendemos, é obra do nosso próprio trabalho, nesta encarnação e nas outras encarnações. Né? Nas outras, e nas outras, e nas outras, e nas outras. Então não adianta nos colocarmos como vítimas neste momento de pandemia, né? E não desistamos no meio, né, do oceano, nos afundando aí na tempestade. No barco, Jesus serenamente, né, orava, em meio à tempestade, com fé, enquanto os apóstolos apavorados, né, ou dormiam ou tinham medo, né, da morte. E Jesus Cristo dizia, né, que eles não tinham fé, não criam na força de Deus. Em outros tantos momentos, Jesus disse, né, que estamos protegidos por Deus. Olhai os lírios do campo, né, e assim por diante, né, que as aves do céu
nós vamos sobreviver, nós vamos espiar esse momento, sim, com mais velocidade, o que é bom, né? Porque seria pior se uma bomba atômica explodisse no planeta e nós tivéssemos que andar como zumbis, né? Com radiações mutantes num universo paralelo, né? Onde fechasse numa chuva glacial a atmosfera do planeta, o sol não entrasse mais, as plantas morressem todas e não tivesse mais comida e virássemos canibais uns dos outros ou morrêssemos de fome, né? Esse é o apocalipse perfeito das pessoas que acreditam no mal. Isso não vai acontecer, que acreditam num Deus, né, ruim. Nós, sabendo que Deus é Pai, estamos certos de que com o coronavírus ou sem o coronavírus, né, não é o fim do mundo, é a transição para um novo mundo. E esses irmãozinhos sofredores, que, como este funcionário público que dos 30 mil ainda tirou 600 do seu irmão que está precisando, desses que desviam respiradores, né, e botam o seu dinheiro somente, né, nas suas apostas satanistas, entre aspas, né, porque não existe o diabo, mas dentro de si próprios, né, que serão convidados a se retirar do planeta Terra. Deus, né, tenha piedade deles, porque nós também já fizemos isso em alguma encarnação e aqui estamos ainda pagando o preço disso, né? Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. A caridade moral, né, não é ser conivente com o mal, né, mas orar para que se tenha força de recuperação, de resgate. Também é crescimento interior. Levantar todos os dias, ir na direção do bem é crescimento interior. Um passo de cada vez, meus caros irmãos. O Espiritismo nos dá certeza da imortalidade da alma. Jesus nos dá certeza de um reino de amor e boa vontade. E aqui estamos, né, como seus servidores imperfeitos para aprender o bem. Tá bom? Muito obrigado, então, né? Deve ter dado uma pequena interrupção. Muito obrigado pela presença de todos nesta live também. Nós voltamos a semana que vem com mais algum assunto. Eu espero ter sido útil e construtivo para este momento. Que Jesus nos ilumine e que seja positivo o nosso aprendizado e que consigamos, assim como você cuida do seu jardim, que você troca a terra, que você coloca, né, adubo e que você muda as flores de lugar, que você escolhe as melhores belezas para que aquilo dê frutos e dê flores e dê aromas, nós tenhamos também isso no nosso coração. Retiremos com vontade a erva daninha. Não vamos concluir o trabalho hoje, é impossível, mas um dia de cada vez, né, a cada dia bastando ao seu esforço de vontade na direção de persistir no caminho de Deus até o fim, nesta encarnação, seremos bem recebidos por Jesus, que já nos ama desde sempre e que nos dará como irmão maior, né, uma recepção calorosa, como filhos pródigos que somos, seus irmãos, para que um dia, né, tudo isso acabe e possamos avançar num sentido melhor, ajudando outros e outros e outros, sendo que a vida é eterna. Ok? Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez, inenarrável. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos nós.